Olá, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um material de trabalho com a leitura e a escrita, ou seja, a gente vai trabalhar a questão da compreensão da leitura e a formação da escrita. São alguns jogos, né, que eu gosto de chamar de kit. Por que kit? Porque eu trabalho com a ideia de juntar intervenções que a gente possa ter uma sequência de trabalho. Por isso que eu chamo kit. Então, quando você compra um kit, quando você adquire um kit, eu estou dizendo para você que eu estou propondo já um encadeamento aí da questão do trabalho, do tema que é o jogo. Esse, então, o tema, é a leitura e a escrita. Nós vamos começar aqui com a apresentação da leitura de imagem. Então, aqui nós temos imagens, né, de ações, pode ser, são várias imagens de acontecimentos, são várias cenas, e aqui tem as perguntas que você vai fazer para a criança. Então, você vai apresentar essa imagem para a criança vai primeiro ler a imagem, você vai explorar a imagem com a criança e depois, então, você vai fazer os questionamentos a essa criança, para ver se ela houve a compreensão dessa imagem. Então, é um material muito rico, né? É uma intervenção importante de ser feita, porque a partir daqui você vai tirar várias avaliações aí sobre a percepção visual, de compreensão de imagens. Então, a primeira intervenção são 5 textos, olha, são 5 imagens, são 5 cenas diferentes, para que a gente explore a leitura da imagem da criança. E junto com isso, a gente pode também já ir sondando a questão da interpretação da criança. E é legal que você pode trabalhar com a criança que ela ainda não é uma leitora, né? Ela ainda está no processo de alfabetização ou com dificuldades nesse processo. Então, a gente tem a imagem, a gente vai ler a pergunta e a criança vai respondendo conforme a gente vai conversando com ela. Se a criança já tem aquisição da leitura, mas você precisa dessa avaliação de imagem, também serve também. Um outro material é esse aqui, trabalhando as palavras. São formações de palavras de formas bem criativas. Então, primeiro a gente tem palavra puxa palavra. Então, para a criança perceber que a formação da palavra, ela pode acontecer de várias formas, em primeiro lugar, que uma sílaba que esteja numa palavra, ela pode estar em outra também. Se você já vai trabalhando a questão da consciência fonológica, a criança vê que aquela sílaba pode estar em vários locais, várias posições em diferentes palavras. Isso é bem legal a gente trabalhar com a criança. Então, aqui tem o abacaxi, então a criança vai escrever abacaxi. E aqui já é um abacate. Então, a sílaba K, ela vai descer daqui para cá. Então, você vai indicando a sílaba e as sílabas vão completando outras palavras. Então, é uma brincadeira, não deixa de ser uma forma lúdica de trabalhar as palavras e a consciência fonológica da criança com as sílabas. Aqui é um universo de sílabas, onde a criança vai encontrar o nome do objeto que está aqui ao lado. Então, isso dá a possibilidade da criança ver dentro de um conjunto, ela vai ter que ler todas as sílabas. Isso vai dar a ela uma variação aí de compreensão de sílabas, de leituras de sílabas, de sonoridade da sílaba. E dentro desse conjunto de sílabas, ela vai encontrar o nome do objeto que está aqui. Então, é uma outra forma da gente trabalhar a formação de palavras. Eu gosto muito de fazer vários tipos de exercício para um tema só. Então, se eu estou trabalhando aqui formação de palavra, eu gosto de colocar várias formas de formação de palavras. Que a gente fica um trabalho não repetitivo, chato, e a gente trabalha dentro do mesmo tema.
Essa aqui é uma outra proposta de formação de palavras, que é a troca de posição das sílabas. Então, a criança ela vai ler esse nome, cama, e aqui ao lado ela vai escrever maca, ela vai trocar, como o exemplo aqui, bolo e lobo. Então, eu vou dar à criança a compreensão que uma palavra, se a gente trocar sílabas de lugar, ela forma uma outra palavra, com outro significado, né? E com um nome para uma outra coisa. Então, isso é muito rico, é importante a gente trabalhar isso aqui, que a criança é uma brincadeira, é uma forma lúdica também da gente trabalhar a formação de palavra. Então, é uma outra forma de trabalhar a formação de palavra. Aqui tem uma outra intervenção também de formação de palavra, que é você trocar o L para o LH. Então, a gente tem mola, e se a gente trocar o L, acrescentar aí o H, ou trocar o L por LH, a gente vai ter molha. Então, aqui tem a figura da pessoa molhando a planta. Tela e telha. Então, você trabalha a articulação da fala, a questão também de mostrar a formação da palavra, a consciência fonológica, né? A posição das letras correta. Então, uma forma bem lúdica também de trabalhar formação da palavra e escrita, né? A questão de trabalhar ortografia com a criança. A outra intervenção que a gente tem nesse kit é trabalhando as frases, que é a mesma forma. A gente planejou aqui várias formas de trabalhar a construção de frases de modos diferentes e buscando sempre a ludicidade, ok? Então, aqui, ó, são as frases. Nós temos várias etiquetazinhas com velcro, né? E que a gente vai deixar a criança montar a frase de acordo com a figura. O que a menina tá fazendo? Ela tá pulando. Então, vamos botar um nome nessa menina. Então, o nome dela vai ser Andréia. Então, a criança vai ter que procurar dentro de uma caixinha, com todas elas soltam. Então, todas elas devem estar dentro de uma caixinha. E a criança vai procurar dentro da caixinha o nome Andréia. E então vai colocar aqui. E o que a Andréia tá fazendo? A Andréia tá pulando. Mas a Andréia tá triste ou a Andréia tá alegre? Então, você vai trabalhar a questão da construção da frase, né? Dos elementos de construção de frases. Você vai trabalhar a interpretação textual, que no caso aqui é de imagem. E a criança vai ter que, dentro de um universo aí, das pecinhas dentro da caixinha, ela vai ter também que fazer leituras, né, diferentes, até achar a que encaixa na gravura. Então, aqui é uma forma da gente trabalhar a construção de frase, ampliação vocabular, leitura, escrita, porque depois você pode pedir que a criança escreva as frases no caderno, né, num outro papel. Então, construção frasal. Outra forma de trabalhar a questão da formação de frase. Aqui, a ideia é trabalhar a questão da aglutinação. Há crianças que escrevem aglutinado, escrevem junto, né? Escrevem dessa forma aqui que está exposto a frase. Ela junta, né? Geralmente a criança dislexa, o TDAH, escreve muito aglutinado. Então, esse exercício aqui, essa intervenção, ele é para exatamente trabalhar isso com a criança. Só que, ao contrário, né? Ela compreender que a frase, é importante que a gente escreva a frase com espaçamento entre as palavras. Aqui tem uma imagem que ela solta, que você vai trabalhar como? Você primeiro vai fazer com que a criança leia essa frase e tente compreender essa frase inicial, né?
aglutinada. Depois ela vai fazer o processo de separação dessa frase. Então ela vai escrever a frase com as palavras com seus espaços. E depois, então, dentro de um universo de figuras, né, a criança vai associar a figura à frase, tá ok? E a terceira intervenção de frases, ela é uma intervenção, aqui não tem uma posição correta de trabalho, tá? São três formas de trabalhar diferentes que você pode trabalhar na sequência que você quiser. É importante que a gente compreenda assim, é legal que a gente comece pela compreensão da imagem, depois a formação da palavra, depois a formação da frase e depois a compreensão de expressões, que a gente vai ver depois desse daqui. Então, essa intervenção aqui, a gente vai construir frases, mas eles vão ter que buscar nesse quadro aqui a questão silábica. Então, ele vai associar 14, ro, então vai colocar aqui, 11, então ele vai vir aqui, za, então a rosa é 5, ver, 17, me, 7, lhá. Então, a rosa é vermelha. Então, ele vai trabalhar a questão da construção da palavra dentro já de uma construção frasal pronta. Então, ele vai só associar as palavras. Então, ele vai ter uma ideia já da separação das palavras, não da aglutinação, né? Os termos estão separados. Ele vai trabalhar a questão da associação, da procura, né? Do movimento visual, que é legal aqui também, porque ele vai ter que vir aqui, procurar aqui, trazer daqui para cá. Então, já é um exercício que a gente também já trabalha a questão da movimentação ocular, né? Da procura e da associação da escrita com a movimentação ocular, que é bem interessante a gente trabalhar. E aí, então, agora a gente vai trabalhar a questão das expressões e também de um tema muito interessante, que é a criança compreender sinônimos, compreender não só sinônimos, mas expressões correlatas, né? Que a gente vai dar pistas para eles, para que eles saibam do que a gente está falando. Então, isso é bem legal, que a gente trabalha a questão do raciocínio, da resolução de problemas da criança. Então, é esse joguinho aqui, essa intervenção, quem eu sou, que a criança vai receber uma carta, ó, onde você vai colocar algumas pistas. Então, aqui tem roda, volante e motor. Eu tô falando do quê? Eu tô falando do carro. Então, são várias cartas que a gente vai trabalhando a questão da categorização também. Então, eu tenho uva, eu tenho laranja e eu tenho maçã. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de frutas. Então, faz com a criança comece a compreender uma lógica de escrita, associação de significados, e é uma brincadeira muito legal. Eles gostam muito, as crianças gostam muito de fazer esse joguinho. Cama, travesseiro, lençol. Eu tô falando do quê? Eu tô falando de dormir. Então, a criança vai brincando e a gente vai trabalhando a questão da compreensão e da resolução de problemas com a criança. Dentre outras coisas também que a gente consegue aí organizar o nosso trabalho, fundamentar, procurar a dificuldade que a criança tem e associar a essa intervenção aqui. O último jogo, a última intervenção, são as frases enigmáticas. A gente tem muita dificuldade com os alunos com deficiência intelectual, dislexia e autismo,
com a questão da compreensão das frases enigmáticas, né? Então, Márcia sempre me deixa na mão. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que Márcia segura alguém com a mão ou Márcia promete ajudar e não ajuda? Então, a gente vai trabalhar expressões enigmáticas, frases que querem dizer uma coisa, mas que a gente tá falando de outra forma. Então, isso aqui é legal pra gente trabalhar aí com a criança que tem deficiência intelectual, a criança autista, a criança dislexa, para ele compreender que às vezes o texto pode estar falando algo, mas o seu significado é outro. Então, a gente vai trabalhar aí a questão da significação, o que significa cada expressão, tá bom? Aqui, ó, não vou deixar de pular carnaval, nem que chova canivete. Então, será que vai cair canivete realmente do céu na nossa cabeça? Então, aí você vai perguntar, vamos ver o que você entendeu. Vou pular carnaval, aconteça o que acontecer, ou cai canivetes do céu. Então, você vai esperar a criança responder para depois você explicar e mostrar a ela o que significa aquela expressão. Então, esse kit de leitura e escrita, espero que vocês tenham gostado e a gente vai disponibilizar esse kit para venda.